Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nosso Senhor e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para a aula de número 44, creio, do curso de Teologia Ascético-Mística. E vamos para a aula de Justiça, à luz de Royo Marim, da Ordem dos Pregadores, também conhecida como Ordem Dominicana. Esta aula pretende ser breve, coisa de 30 minutos a 40 no máximo. Vamos ter a oportunidade de tratar mais adiante da justiça na Suma Teológica e em Tanqueré, mas vamos dar uma olhada brevemente aqui no que Royo Marim diz na Teologia de la Perfección Cristiana. Esta talvez seja a virtude mais difícil e mais complexa de se encaixar neste curso aqui, e porque ela está muito ligada à lei. Então seria mais propriamente mais bem tratada num curso de teologia moral. E claro, também há a discussão de se a prudência ou a justiça são as maiores virtudes cardeais. A escola tomista preferiu colocar a prudência por uma questão de ser uma virtude que regula o intelecto, mas muitos vão dizer que a justiça é a maior virtude, pois ela regula a vontade. E no caso aí são os partidários do voluntarismo, né? Voluntarismo, no caso, é numa acepção mais estrita de colocar a vontade como potência superior. Claro, né? Os voluntaristas católicos escolásticos não caíam nos excessos dos voluntaristas modernos, né? Que caem no irracionalismo, que mais? Ilogicismo, que são contra a inteligência, né? Claro, os voluntaristas católicos reconhecem o papel da inteligência, né? Eles apenas dizem que a vontade é superior. Também há evidência bíblica, né? Vocês devem saber bem que o santo muitas vezes é chamado de justo na Bíblia, né? E o justo tem essa acepção de santo, né? Então, de certa maneira, a perfeição consiste na justiça, né? Haveria essa evidência bíblica, então, né? Que seria a virtude aí por antonomasia, ao menos entre as cardeais. E quanto à questão da teologia moral, né? Eu vou confirmar, eu não consegui achar tempo para esta aula e também não me preocupei tanto, que é uma questão secundária e vou ter a chance de rever isso no futuro. Do decálogo se reduzir à justiça. Tenho a sensação de ter lido isso na Suma Teológica em algum lugar, mas eu ainda não achei de novo para confirmar, né? Se o decálogo, em certo sentido, se reduz totalmente à justiça. Quanto às virtudes da prudência e da fortaleza, isso parece razoável. Todo pecado, por assim dizer, contra a prudência e contra a fortaleza, em última instância, são um pecado contra a justiça também. Então, a imprudência varia de gravidade conforme a injustiça que ela corre o risco de praticar. Quanto à temperança, já é um debate mais complexo. No decálogo há o mandamento de não pecar contra a castidade, mas não seria impossível tentar defender que também esse, de certa maneira, se reduz à justiça. Por exemplo, aos pecados que bradam os céus,
que requerem a justiça de Deus, são pecados ditos contra a natureza e são pecados de grande injustiça, né? Um deles é o assassinato, o outro é não pagar o devido aos pobres, exploração dos pobres. Agora eu não lembro exatamente a formulação mais exata. E um deles é o pecado contra a natureza no sentido sexual. Teve o caso de Onã, que praticou o coito interrompido na Sagrada Escritura e foi morto por Deus. Então vejam só, a vida sexual do homem tem uma dimensão social, né? Os autores espirituais, os teólogos dizem que a vida sexual é como se fosse o alimento da humanidade, porque repõe o ser humano. Então, pode não parecer à primeira vista, né? Ainda mais na nossa perspectiva individualista, mas a questão sexual tem uma dimensão social e, portanto, ligada à justiça, né? Então, para dizer o seguinte, né? A conclusão desse raciocínio aí é que pode ser que também os pecados contra a castidade também se reduzam à justiça. Então, essa virtude aí é a virtude da teologia moral por excelência, né? E também da ética, do direito, né? Então, existem não só uma, mas até várias disciplinas só para tratar da justiça, para vocês terem a noção do quão complexa é a justiça. Claro, no curso de teologia cético-mística não tratamos muito do que é pecado ou não, só algumas observações, mas damos isso por suposto aí como algo que a pessoa vai aprender em teologia moral, no catecismo, né? No catecismo dá as instruções gerais sobre isso. Bom, então depois dessa longa introdução, vamos logo ao livro do Royo Marim, 553, mas antes pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, verem a playlist completa aí do curso, fazerem o seu comentário aí, rezar por mim, que mais? Adquirir os livros da editora Assunta, o meu livro aqui, Comentário às 15 Orações de Santa Brígida, Nossa Senhora de La Salette e Outros Fatos Extraordinários, link na descrição. Se você estiver se sentindo generoso, fazer um Pix aí embaixo, tem o link na descrição, o código do Pix, né? Na descrição. E que mais? Se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Então tudo isso daí que ajuda, né? Compartilhar também com seus amigos. Então se puderem dar essa força, ficaria muito grato. E acima de tudo, rezar por mim. Então vamos lá, página 553 da Teologia de la Perfección Cristiana. Natureza. Com frequência a palavra justiça se emprega na Sagrada Escritura como sinônima de santidade. Já fizemos essa observação. Os justos são santos, e assim diz Nosso Senhor no Sermão da Montanha, Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a dizer de santidade. Mas em sentido estrito, ou seja, como virtude especial, a justiça pode ser definida como um hábito sobrenatural que inclina constante e perpetuamente à vontade a dar a cada um o que lhe pertence estritamente. Então tem uma definição clássica do direito romano, salvo engano, mas já do período clássico ali, que a justiça é dar o próprio a cada um. Então, distribuir corretamente as coisas. E o nosso Royo Marim vai explicar as cláusulas, por assim dizer, da definição. Hábito sobrenatural. Estamos tratando dessas virtudes cardeais enquanto virtudes infusas, ou seja, elevadas pela graça de Deus, que inclina constante e perpetuamente, porque, como adverte Santo Tomás, não basta para a razão de justiça que alguém queira observá-la esporadicamente um determinado negócio, porque apenas terá quem queira obrar
em todos injustamente, mas que é necessário que o homem tenha vontade de conservá-la sempre em todas as coisas. É, a palavra constante designa a firmeza desse propósito e a expressão perpetuamente a intenção de guardá-la sempre. Na verdade, isso daí eu acho que é uma coisa enfática, né? Isso daí, de certa maneira, pertence a todos os hábitos, né? Você tem que ter esse propósito aí de praticá-lo sempre, quando for necessário. Não adianta, vamos dar um exemplo aí, né? Que serve para todas as virtudes no geral, né? A pessoa é imprudente em toda a sua vida, assim, todos os dias de sua vida só faz coisas arriscadas aí, né? Sei lá, anda 200 quilômetros por hora na rodovia que só permite 110. E aí teve um dia de sua vida que ela foi prudente, sei lá, num dia de chuva, de andar a 70 quilômetros por hora e ela começa a se gabar, nossa, como eu fui prudente. E também isso analogamente a todas as virtudes, né? Então, por ser um hábito, você tem que estar praticando constantemente quando a oportunidade surge, né? Então, você tem que andar dentro do limite razoável estabelecidas pelas leis de trânsito é, e da justiça também, né? Não adianta você roubar a vida inteira e num único dia que você não roubou, você falar que você é justo. A vontade. A justiça como virtude reside na vontade, não no entendimento, já que não se ordena a dirigir um ato cognoscitivo, como a prudência, senão a regular as relações devidas aos demais, ou seja, o bem honesto nas operações, que é objeto da vontade. Há 3 tipos de bem em Santo Tomás, creio que na escolástica no geral, e quiçá tem Aristóteles, mas não tenho certeza total disso que falei agora. Mas tem 3 tipos, né? O bem honesto, o bem útil e o bem deleitável. O bem útil se ordena aos outros, não é um fim em si mesmo. O bem deleitável, o prazer é sensível, o bem honesto é tudo que é bom no geral. As pessoas têm uma noção muito reduzida de bem honesto nos dias de hoje, né? Eu lembro uma vez que eu comentei alguma coisa assim, questão sexual, né? Eu falei que aquilo não era honesto, né? E a pessoa falou, não, mas a pessoa não tá roubando, não tá matando. Foi mais ou menos algo nessa linha, né? Então, vejam só, as pessoas reduziram o honesto a não roubar e a não matar, né? Mas coisas de uma ordem um pouco diferente, aí, como questão sexual, não, a pessoa pensa que pode haver prostituição honesta. Não, prostituição não é honesta. É um pecado contra a castidade, contra a natureza do homem, né? Enfim, né? Então, tudo que é mal no geral é desonesto e tudo que é bom, que não se inclua no útil e no deleitável, é o bem honesto, né? Então a acepção é mais ampla. A dar a cada um o que lhe pertence estritamente. Nisso se distingue de suas virtudes anexas, como a gratidão, a afabilidade, etc., que não se fundam em um direito estrito do próximo, senão em certa honestidade e conveniência, e da caridade ou beneficência que nos obriga a socorrer ao próximo como irmão, sem que tenha direito estrito a uma determinada esmola. 3 são as notas típicas ou condições da justiça propriamente dita. Alteridade se refere sempre a outra pessoa, direito estrito não é um presente, mas é algo devido, e adequação exata, nem mais nem menos do devido. Então ele faz essa distinção e
sublinha bastante a questão do que pertence estritamente, porque há outras virtudes, principalmente as partes potenciais da justiça, que não são de direito estrito, né? Então, por exemplo, é, ele deu exemplo aqui uma determinada esmola. É, Nem sempre você é obrigado a dar esmola, é claro, depende muito da situação aí, né? É, Você deve acudir principalmente suas pessoas mais próximas e se você tem dinheiro ou não aí, né? Se está sobrando aí. É, mas enfim, aí. É, bom, é o que o Roy Marinho está dizendo, né? Que agora me pegou um pouco de surpresa, assim, né? Que eu costumo valorizar bastante a esmola e achar algo até obrigatório aí em muitas situações, mas nem sempre é obrigatório. Não é de direito estrito. Também fala é, ajudar em alguma coisa aí, fala da gratidão, afabilidade. Então não é de estrito direito, né? São virtudes, mas são bastante semelhantes à justiça, mas não em tudo. Importância e necessidade. Depois da prudência, a justiça é a mais excelente das virtudes cardeais, embora seja inferior às teologais e inclusive a alguma das virtudes derivadas, a religião, que tem um objeto imediato mais nobre. A justiça tem uma grande importância de absoluta necessidade, tanto em ordem individual como na social. Põe ordem e perfeição em nossas relações com Deus e com o próximo, faz que respeitemos mutuamente nossos direitos, proíbe a fraude e o engano, prescreve a simplicidade, veracidade, multa gratidão, regula as relações particulares dos indivíduos entre si, de cada um com a sociedade, da sociedade com os indivíduos, põe ordem em todas as coisas e, por conseguinte, traz a paz e o bem-estar de todos, já que a paz não é outra coisa que a tranquilidade da ordem. Por isso diz a Sagrada Escritura que a obra da justiça é a paz. Opus Justice Pax, Isaías 32:17. Se bem que, como explica Santo Tomás, a paz é obra da justiça indiretamente, ou seja, enquanto que remove os obstáculos que a ela se opõem, mas própria e diretamente provém da caridade, que é a virtude que realiza por excelência a união dos corações. Partes da justiça. Como nas demais virtudes cardeais, é preciso distinguir na justiça suas partes integrais, subjetivas e potenciais. Bom, então explicando o parágrafo acima brevemente, né, um pouco do que já falamos inicialmente, a justiça regula toda a sociedade, todas as nossas relações e de certo modo a ela se refere toda a lei. Partes da justiça, lembrando essas distinções aí do todo e suas partes. Partes integrais são aquelas estritamente necessárias, ou quase, ou muito importantes para a integridade da coisa. As subjetivas são como que as espécies de uma coisa. Já deu exemplo na outra aula dos animais brutos e animais... Só um animal, né? O ser humano. Animais brutos e animal racional. Então são as espécies de um gênero. E potenciais são coisas, aqui nas virtudes, são coisas que como que movidas por ela. Não tem todos os traços da virtude, por isso não se identifica com ela, mas é como que movida pela virtude. Eu gosto de explicar desse modo aí, né? No caso das virtudes. Bom, vou comentar uma outra coisa digna de nota aqui. De certo modo, ao menos quanto à quantidade, na justiça é o contrário da prudência. A prudência, vocês viram, tem muitas partes integrais, tem 8 partes integrais,
enquanto a justiça tem dois só, né? Então a justiça é mais simples nesse sentido. E a prudência tem três partes subjetivas: a gnômia, a cinese e a eubulia. Confira aí a aula passada para ver isso com mais detalhes. Acho que na verdade é cinese, eu acho que é uma proparoxítona, agora não me lembro. Cinese, ela trata da regra geral. Cinese é proparoxítona, falei errado. É uma regra, tratar das regras gerais. A gnome é dos casos que fogem da curva. E a eubulia é o saber tomar conselho. Ao passo que na justiça, eu até contei outro dia, até esqueci, eu acho que são 11, então tem muito mais partes potenciais. Eu só darei a definição de cada uma bem breve. A justiça é bem longa aqui nesse aspecto, então para não se estender muito, serei breve quanto a isso. Partes subjetivas ou espécies. Três são as espécies ou partes subjetivas. Eu não falei as integrais, né? Apartar-se do mal, não qualquer, mas o nocivo ao próximo, à sociedade. E fazer o bem, não qualquer, mas o devido a outro. Então, são as partes integrais. Se faltar qualquer uma delas, não há justiça. Então não basta só evitar de fazer o mal ao próximo, é preciso fazer positivamente o bem. Aqui poderíamos entrar em toda uma discussão filosófica aí, né? Até já falei da complexidade da justiça, que muitos sistemas morais e éticos errados, claro, tem a noção de que a justiça, o bem, a ética, o direito consiste em só não fazer o mal. Essa é a opinião comum de liberais, libertários. Então, você só não fere a propriedade alheia, mas se a pessoa estiver passando uma necessidade, você nunca terá que socorrê-la em hipótese nenhuma. Você nunca terá que fazer nada, né? Então, vários sistemas modernos são injustos por si mesmos, que falham, pois falham em ao menos uma das partes integrais. E também há aqueles que consequencialismo aí que julga que para fazer o bem pode fazer o mal, né? Aí seria o erro oposto. Os fins justificam os meios, a máxima do consequencialismo. Então esse seria uma outra forma de injustiça. E aqui observa, né, que é um bem específico, pois vocês devem saber o primeiro hábito da razão prática, a sindérese, que consiste em aproximar-se do bem e fugir do mal, mas numa acepção muito genérica. Já a justiça toma esses elementos aí da sindérese. Esse termo acho que foi trazido por São Jerônimo, pegou de algum grego lá e trouxe para o Ocidente. Eu acho que talvez até ele tenha usado nessa acepção muito específica aí, né? Talvez ele tenha cunhado o termo aí do seu conhecimento de grego aí, né? Mas ele foi o primeiro a falar disso daí. E é o primeiro hábito da razão prática. Então é numa acepção muito geral de fugir do mal e se aproximar do bem. Já na justiça, já é um pouco mais específico, fala aqui, fugir do que é nocivo ao próximo, à sociedade, e fazer o bem, mas o devido ao outro. Então vamos às partes subjetivas. E aqui também poderia entrar em toda uma questão do direito, né? Filosofia ética, enfim. Três são as espécies ou partes subjetivas da justiça: legal, geral e particular, e subdividida em outras duas, comutativa e distributiva.
A justiça legal é a virtude que inclina aos membros do corpo social a dar à sociedade tudo aquilo que lhe é devido em ordem ao bem comum. Se chama legal porque se funda na exata observância das leis que, quando são justas, unicamente então são verdadeiras leis, obrigam em consciência a seu cumprimento. Mais ainda, como o bem comum prevalece no mesmo gênero de bem sobre o bem particular, os cidadãos estão obrigados por justiça legal a sacrificar às vezes uma parte de seus bens e até pôr em perigo sua vida em defesa do bem comum e uma guerra justa. A justiça legal reside principal e arquitetonicamente no príncipe e nos governantes, e secundário ministerialmente nos súditos. Muito importante, eu vou estender isso em outras ocasiões, nesta aula quero ser mais breve, mas eu acho que esse é um grande impeditivo da santidade aqui no Brasil, né? As pessoas não entendem o que é uma lei e a sua importância, né? Claro, é complicado que no Estado moderno há uma grande corrupção, né? Várias leis iníquas, né? Mas a princípio devemos obedecer às leis e só não segui-las por um bom motivo. Então isso faz parte do nosso crescimento espiritual. E os autores, como é dito aqui até Oroio Marim, mas Santo Afonso, enfim, né? Especialistas da teologia moral, as leis do Estado obrigam a ter consciência. Não é só no fórum externo, não é só por medo de ser preso, alguma coisa assim, né? Mas você deve acatar aquilo lá no seu coração, como se fosse enviado por Deus mesmo. Então as pessoas não entendem isso. E se sacrificar, às vezes, pelo bem comum aqui, né? Por exemplo, numa guerra, se vem uma nação estrangeira aqui para matar o povo brasileiro, aí as pessoas precisam sacrificar, né? Os homens da nação, principalmente, a entrarem na guerra e lutarem pelo Brasil. Justiça distributiva é a virtude que impõe a quem distribui os bens comuns a obrigação de fazê-lo proporcionalmente à dignidade, méritos e necessidades de cada um. A ela se opõe o feio pecado da acepção de pessoas que distribuem os bens sociais e os cargos por capricho, por favoritismo ou perseguição puramente pessoal, sem terem nada em conta os verdadeiros méritos dos particulares nem as regras de equidade. Então, questão de distribuir cargos, posições na sociedade aí, distributiva. Tem eu até hoje não entendi muito bem aí, é algo que Aristóteles diz, Aristóteles já tinha distinguido isso daí na Ética Nicômaco, salvo engano, né? Eu acho que foi na Ética Nicômaco, mas nos seus tratados aí morais e políticos, falou que a distributiva é geométrica, então ele faz essa associação aí, né, que seria proporcional ao mérito. E a comutativa que vamos ler ainda, aritmética, deixa eu até confirmar aqui aritmética, então tem essa analogia aí, matemática aí, né? Aritmética seria 1 para 1, seria mais exata aí, né? Enfim. Vamos ler a justiça comutativa, talvez fique mais claro isso daí. É a que realiza em toda a sua plenitude e perfeição o conceito de justiça, regula os deveres e deveres dos cidadãos entre si. Sua definição coincide quase totalmente com a que demos da justiça em geral. É a constante e perpétua vontade de uma pessoa privada de dar a outra também privado o que lhe pertence em estrito direito em perfeita igualdade. E assim, por exemplo, o que recebeu emprestado 1000 unidades de dinheiro deve devolver outras 1000, nem mais nem menos. Sua transgressão envolve sempre a obrigação de restituir. A ela se opõe um bom número de pecados: homicídio, mutilação, flagelação, encarceramento injusto, furto, rapina, etc. Injustiça perante os tribunais, injúria, contumélia, calúnia. Então diz vários aqui, né? E seu estudo detalhado pertence ao aspecto negativo da teologia moral.
Então, aritmética no sentido de ser um para um aí, né? A pessoa te deve, você deve 1.000 para a pessoa paga 1.000, enquanto na distributiva, como falei, de distribuir cargos, não fazer acepção de pessoas. Na justiça comutativa entra mais casos de furto, contratos, esse tipo de coisa, na distributiva mais os cargos. Aqui comenta numa nota aí questão de justiça social internacional indicativa, vai dizer basicamente, aí seria uma outra discussão também bem, bem complexa aqui, né? Mas basicamente está dizendo que se reduz a alguma dessas espécies já dadas. Partes potenciais são as virtudes anexas à justiça que se relacionam com ela enquanto que convém alguma de suas condições ou notas típicas que assinalamos mais acima. Alteridade, direito estrito e igualdade, mas não em todas. Falham em algo e por mesmo não tem toda a força da virtude cardial. Então, às vezes não tem a nota da alteridade, do direito estrito, da igualdade. Aí é uma parte potencial da justiça. Meios para aperfeiçoar. Eu já vou pular aqui, não vou dizer com detalhes essa distinção aí. Meios para se aperfeiçoar na justiça são de duas classes: negativo, evitando os defeitos opostos; positivos, praticando a virtude em todos seus aspectos. Aqui os dois principais. Evitar qualquer pequena injustiça, por insignificante que pareça. Então, a pessoa às vezes se ilude, fala, mas daí é uma coisa muito pequena aí, né? Sei lá, roubar. Aliás, ele vai dar até um exemplo aqui do troco, né? Recebe o troco a mais. A pessoa não é boa por devolver o troco errado que recebeu, né? Isso daí é de justiça. A pessoa tem que devolver o que recebeu a mais aí, né? Não contrair dívidas e liquidar o quanto antes as que já tenha contraído. Então, ficar acumulando dívida também, né? Infelizmente, muitas pessoas fazem e não pagar, ficar protelando aí o pagamento, a quitação. Tratar as coisas alheias com maior cuidado do que se fossem as próprias. Ele comenta muito caso aqui em conventos, monastérios, mas também serve na vida em geral, né? Às vezes não damos muita atenção aí, né, ao que recebemos emprestado do próximo. As nossas coisas devemos tratar, enfim, é nosso, podemos rabiscar, rasurar, enfim, danificar de algum modo, mas as emprestadas tratar com muito carinho. Ter cuidado de não prejudicar jamais o mais mínimo bom nome ou fama do próximo. Nossa, esse daqui é realmente um pecado muito comum, assim, né? As pessoas, aqui ele vai dar até o caso, né? Por exemplo, as pessoas acham que por, sei lá, 6 ou 10 pessoas saberem algo, então já pode, já dá como aquilo como público e já sai divulgando o pecado alheio para todos. Devemos sempre guardar a reputação alheia e só dizer por motivos graves, assim, né? Sei lá, a pessoa é perigosa, tem um histórico negativo, sei lá, vamos dar um exemplo, um casamento aí, né? Seu amigo aí vai se casar com uma mulher que cometeu muitas coisas erradas aí, muitos crimes, enfim, aí você avisa aí pro seu amigo, né? Que ele tem o direito de saber com quem está casando aí, né? Claro, supondo que você tenha provas graves disso, né? Mas a não ser em raras exceções aí, não revelar o pecado alheio para ninguém aí, né? E não considerar que seja uma coisa pública por uma meia dúzia de pessoas saberem, né? Às vezes é só um pequeno círculo.
Então as pessoas inventam muitas desculpas aí nessa questão, né? E temos que restituir a reputação alheia. Se a gente mentiu, falar para todo mundo que recebeu essa notícia, falar, não, eu menti, eu revelei uma informação falsa, né? Trabalhar para aquela mentira ser desfeita, né? Então as pessoas têm pouco cuidado quanto a isso, né? Então, basicamente, ser muito cuidadoso em seguir as leis, né? As leis de Deus, sobretudo, né? As leis da igreja, mas também as leis civis são importantes. Evitar a todo custo a acepção de pessoas. Então, evitar selecionar pessoas por favoritismo, mas por a pessoa ser realmente apta àquele cargo, né? Meios positivos. Bom, vai ser até um pouco difícil explicar do aspecto positivo, né? No outro era mais não pecar, não fazer as coisas ruins, mas no meio positivo aí seria mais praticar o bem devido e nos meios negativos se afastar do mal indevido. Então, basicamente isso. Virtude da religião, essa é a parte potencial mais importante. Não há uma relação de igualdade entre Deus e homem, por isso é uma parte potencial da justiça. Pode definir-se uma virtude moral que inclina o homem a dar a Deus o culto devido como primeiro princípio de todas as coisas. É a mais importante das virtudes derivadas da justiça e supera em perfeição a essa própria virtude cardeal. Então é superior à própria justiça e a todas as demais morais por razão da excelência do seu objeto, culto devido a Deus. Nesse sentido é que mais se aproxima das virtudes teologais e ocupa por conseguinte o quarto lugar na classificação geral de todas as virtudes infusas. Alguns teólogos consideram a religião como verdadeira virtude teologal, mas sem fundamento nenhum. Não percebem que a religião não tem por objeto o próprio Deus, como as teologais, mas o culto devido a Deus, que é algo completamente distinto dele. De toda forma, é certo que é a virtude que mais se aproxima e se parece com as teologais. O objeto material da virtude da religião constitui os atos internos e externos do culto que tributamos a Deus, e seu objeto formal, motivo, é a suprema excelência de Deus como o primeiro princípio de tudo quanto existe. Os atos da virtude da religião, internos e externos, internos são 2, devoção e oração, os externos 7, adoração, o sacrifício, as oferendas e oblações, o voto, o juramento, o conjuro, a invocação do santo nome de Deus. Eu vou falar brevemente, só vou falar os que mais podem causar dúvida. A devoção consiste em uma prontitude de ânimo para entregar as coisas que pertencem ao serviço de Deus. Então aquela disponibilidade e velocidade de fazer o que é devido a Deus. A oração já tratamos muito aqui, graças a Deus. Ou pouco, né? Na verdade, pouco pelo que merece a oração, né? Mas temos bastante aula aí no curso sobre oração. Eu acho que dá para entender um pouco como orar aí, né? Certamente o assunto merecia mais estudo, mas acho que é o suficiente, né? Não vou dizer o bastante, né? Acho que dá para começar a entender. O voto religioso, juramento a Deus, em casos graves aí, né? A juramento, por exemplo, o Padre Paulo Ricardão, um exemplo. Das testemunhas do batismo de alguém, se por exemplo, há dúvida ou não sobre o batismo de uma pessoa e eventualmente a igreja pode pedir um testemunho e esse testemunho vai ser com juramento. O conjuro é muito comum no exorcismo. Vou até ir na parte aqui que
Outro ato da religião consiste na invocação no nome de Deus ou de alguma coisa sagrada para obrigar o outro a executar ou abster-se de alguma coisa. Então é quando você diz, as pessoas dizem às vezes muito, como posso dizer, né, levianamente, pelo amor de Deus, é até uma expressão do nosso dia a dia, né? Deveríamos ter mais zelo com esse tipo de expressão, né? Não ser algo mecânico, automático. Juramento também, as pessoas juram muito, não é bom isso. No conjuro aí dei esse exemplo, pelo amor de Deus, mas em casos mais graves aí acontece muito na Sagrada Escritura, sei lá, em nome do Deus vivo, pare de fazer este pecado. Então, claro, tem que respeitar as condições, verdade, justiça e juízo. É algo possível, mas também pode haver abuso aí, né? A pessoa não pode conjurar em nome de Deus para outra pessoa pecar. Invocação do santo nome de Deus. Os pecados opostos à virtude da religião, superstição, culto indevido a Deus, idolatria, adivinhação, vã observância, que consiste em fixar-se em algumas circunstâncias de todo desproporcionais ou fortuitas. Tem que ser no dia específico para praticar a devoção, no lugar específico, com a imagem específica. É disso que ele está falando. Aí fala de alguns pecados que por defeito se opõem à virtude da religião. Tentar a Deus, pedir ou exigir algo sem o devido respeito. E sei lá, algumas pessoas até falam, se Deus não me fazer um milagre, eu saio da igreja. Isso daí é tentar a Deus. O perjúrio quer colocar Deus como testemunha de algo falso. Sacrilégio, que consiste em violar de modo indigno algo sagrado. A simonia, que consiste em comprar ou vender por um preço temporal coisa espiritual. Virtude da piedade. Tem uma acepção especial aqui, que é o devido respeito aos superiores. Aí no caso, aos pais, à pátria e aos consanguíneos, aos nossos parentes. E os pecados opostos aí, um por excesso e outro por defeito. O amor exagerado aos parentes, colocando acima de Deus, por exemplo, questão da vocação religiosa, e o dever de honrar e reverenciar, e no caso por falta, né, por defeito, não reverenciar os pais e parentes, esse tipo de coisa, reverenciar a pátria. Vai ter o dom da piedade, o dom do Espírito Santo, não vamos tratar agora. Só passar aqui as páginas. E virtude da observância, outra parte potencial da virtude, na página 576, que tem por objeto regular as relações dos inferiores para com os superiores, exceto quando esses superiores sejam Deus, os pais ou autoridades que governam em nome da pátria. Então, os outros casos de superiores que não se encontram nas outras situações. A dulia, tem a dulia, tem as espécies, duas partes da espécie. A dulia, obediência, consiste no honra e reverência que o servo deve ao Senhor. Leonor aqui quase estava lendo horror. É honra devida ao superior. Em sentido amplo aos santos aí, né, a Santíssima Virgem, no caso de Hiperdulia, São José, a Protodulia mencionado aqui, mas também a todos os santos. Obediência, acho que eu vou fazer uma aula sobre virtude, votos e conselhos evangélicos no futuro. A obediência faz avançar muito na vida espiritual, né? E ela é muito singular porque você sacrifica a vontade e você se sacrifica inteiramente, né? O holocausto é o tipo de sacrifício na antiga aliança que queima por inteiro tudo, né? Consome a oferenda, né? Então a obediência é o sacrifício completo a Deus, né? E você faz isso obedecendo aos superiores.
Vamos ler aqui a natureza. Segundo Santo Tomás, a obediência é uma virtude moral que faz pronta a vontade para executar os preceitos superior. Por preceito não se entende somente um mandato rigoroso que obrigue a culpa grave, mas também a simples vontade superior manifesta ao exterior, expressa ou tacitamente. Tanto mais perfeita será a obediência quanto mais rapidamente se adiantar em executar a vontade entendida do superior, antes mesmo do seu mandato expresso, recebida direto ou indiretamente de Deus. Mas tem a obediência material e a formal, né? A material é só exterior, mas não interior, não com a submissão ao superior. Bom, ele fala um pouco daquilo que eu falei, das vantagens, do progresso espiritual, que é muito importante. Fala das falsificações, não vou entrar aqui nesse mérito que vai alongar muito. Gratidão, outra virtude cristã, parte potencial da justiça, que tem por objeto recompensar de algum modo ao benfeitor pelo benefício recebido. O benfeitor, dando-nos gratuitamente alguma coisa que não tenhamos nenhum direito, se fez credor de nossa gratidão. E em todo o coração nobre brota espontaneamente a necessidade de demonstrar-se chegada a ocasião oportuna. Por isso é tão vil e degradante e feio o pecado da ingratidão. Então, mostrar gratidão aí aos que nos prestam ajuda, mesmo que gratuitamente. A vindicta ou justo castigo. Eu acho que é vindicta a palavra em português. Não é um... Vindicta é a capacidade de aplicar a pena. Então tem que saber punir o malfeitor, e isso daí é uma virtude. Vindicta. Veracidade é a virtude que inclina a dizer sempre a verdade, a manifestar o exterior, tal como somos interiormente. Está intimamente ligada com a simplicidade, que retifica a intenção, apartando-nos da duplicidade. Então, falar sempre a verdade, evitar muito a mentira, então, em teologia moral, toda mentira é pecado, mesmo a mais leve, para se salvar, para fazer piada. Nunca se mente, Deus é a pura verdade. E a veracidade, não omitir coisas sem necessidade também, né? Temos que ser transparentes. Mas só de você nunca mentir, isso já vai melhorar muito a sua veracidade. Mentira, simulação, hipocrisia são os defeitos opostos, pecados opostos. Jactância, ficar se atribuindo excelência que não tem, ironia ou falsa humildade. Amizade ou afabilidade, já é outra virtude, parte potencial da justiça. É a virtude que nos impulsiona a pôr em nossas palavras e ações exteriores. É a virtude que nos impulsiona a pôr em nossas palavras e ações exteriores o quanto for possível contribuir a fazer amável e agradável trato com nossos semelhantes. Então, não ser excessivamente duro, ser agradável e manter uma boa convivência, né? Claro, sem cair na falsidade, né? Junto com a veracidade, né? Então, ser muito difícil no trato também é vício, e é importante ser afável. Liberalidade é outra virtude cristã, parte potencial da justiça, que tem por objeto moderar o amor às coisas exteriores, principalmente às riquezas, e inclina o homem a desprender-se facilmente delas, dentro da reta ordem em bem dos demais. Então liberalidade, ser capaz de distribuir o dinheiro aí, né, o seu excesso de bens aí, né, doar para os outros. A equidade ou epiqueia, esse daqui é muito interessante em teologia moral, claro, não vamos poder nos aprofundar. É a virtude que nos inclina a apartar-nos retamente em circunstâncias especiais da letra da lei para cumprir melhor seu espírito. O legislador, com efeito, não pode nem deve prever todos os casos excepcionais que podem ocorrer na prática. As circunstâncias na que se ater à letra material da lei seria uma verdadeira injustiça.
e menciona o adágio latino summum ius, summa iniuria, summa justiça, summa injustiça, algumas traduções trazem. O mesmo legislador levaria a mal que se cumprisse então sua lei. A virtude da epiqueia é que nos diz em que circunstâncias e de que maneira é lícito e até obrigatório apartar-se da letra da lei. Está intimamente com a virtude chamada gnome, que é a parte potencial da prudência. Já tratamos na aula anterior. Tem os vícios opostos à epiqueia, a excessiva rigidez, levar muito ao pé da letra e não ver nenhuma... Enfim, né? É o que os fariseus faziam, né? São muito apegados à letra da lei. É um vício só, né? E pronto, era só isso. São 9 artigos, na verdade. Eu acho que eu contei 11 por causa da observância que tem a dulia e obediência. Aí são 9 mais 2 dessas espécies aí, né, da observância, 11. Então é isso, meus caros. Eu queria ter feito uma aula mais rápida, mas deu para ver que são muitas partes potenciais aí na justiça. Então, muito obrigado, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.